Hoje vamos compartilhar acerca desse tema tão importante. Todos nós sabemos e testemunhamos que a esperança é um sentimento dos mais importantes da vida humana. Os dicionários definem esperança como a crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida. Os especialistas na área do comportamento acreditam que a esperança é tão importante que, às vezes, uma alegria momentânea, às vezes, não consegue ser tão saboreada, porque na vida geral, se essa pessoa não tiver esperança no seu coração, aquela alegria ela é tão efêmera, tão passageira. Quando a esperança vai embora, as alegrias, a força para viver também vai embora. Vamos lembrar que quando alguém está perdido, em busca de que o resgate apareça, todos eles testemunham que o que faz eles viver é a esperança, até mais do que o alimento, até mais do que a própria comida que é colocada diante deles. Às vezes eles conseguem sobreviver por muito tempo porque eles estão esperançosos de que o resgate chega. Graças a Deus, hoje ao longo do dia nós estamos aí ouvindo que aquelas crianças lá na Tailândia, elas começaram a sair da caverna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas se aquelas crianças se entregassem ao desespero, elas poderiam ter inventado de nadar ali e elas não teriam sobrevivido. Mas elas mantiveram a esperança durante 10 dias, sem nenhum sinal de que elas seriam resgatadas. Do mesmo jeito, é assim na nossa vida, quando a gente tem esperança para viver. Sem esperança, o alpinista, ele para no meio do caminho, ele não chega até lá no cume da montanha. Sem esperança, o cientista não persiste na pesquisa para desenvolver o novo medicamento. Sem esperança, meus irmãos, o construtor não ergue o edifício, ele para por ali mesmo onde ele está. Como a gente leu a Bíblia aqui, há outros textos na palavra que falam sobre esperança. Salmo 42, versículo 11, a Bíblia afirma que quando depositamos a nossa esperança em Deus, nós conseguimos combater a tristeza da nossa alma. Vamos ler Salmo 42, versículo 11. Por que está assim tão triste, né? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Olha como o salmista está conversando com ele mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É um negócio meio esquisito, né? Mas ele está falando para ele mesmo, para o coração dele. Toda a igreja lendo o restante do versículo. Eu vou ler, que eu me esqueço que está sendo filmado. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o quê? E o meu Deus. A Bíblia também afirma, irmãos, que se depositarmos a nossa esperança em Cristo, o Espírito Santo nos dará vitória contra as circunstâncias que nos levam a facilmente nos decepcionar na vida. Quem aqui poderia testemunhar que já viveu uma grande decepção na sua vida? Todos nós já vivemos grandes decepções. Romanos 5 fala não só de uma decepção circunstancial, mas a decepção da vida, que muitas pessoas estão desiludidas e decepcionadas com a vida. Romanos 5,5 diz assim: a esperança não o quê? Nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A Bíblia também afirma, meus irmãos, que depositar a esperança em Jesus é a âncora da nossa alma, aquilo que dá estabilidade à nossa alma. E eu queria me deter um pouco mais nessa passagem. Vou explicar um pouco ainda, porque ele é o texto que nós lemos no início. Queridos irmãos, o livro de Hebreus está querendo trazer uma resposta aos mistérios do Antigo Testamento, aos símbolos daquela espiritualidade do Antigo Testamento e dizer, de maneira resumida, Jesus é o cumprimento de todos aqueles símbolos do Antigo Testamento. O que nós chamamos de tipo e antitipo. Ele agora, ele é o templo.
Então o templo dos seres humanos nem precisava mais. Em 3 dias ele vai ser derrubado, o templo do Antigo Testamento, como ele falou naquele tempo, porque agora Cristo é o templo. Cada símbolo daquele, o pão da propiciação, a bacia, o templo, o santo dos santos, tudo aquilo representa de alguma forma a Cristo. Mas Cristo agora é a nossa espiritualidade. Mas certamente, para as pessoas daquela época, como para hoje, esse tipo de espiritualidade onde os símbolos visuais não existem, onde a gente não pega em algo que se torna um amuleto para a gente, que os nossos sentidos seguram e a gente acha que aquilo vai dar fé para a gente. Agora, na nova espiritualidade, todos esses símbolos foram embora. E o que é que vai ancorar a nossa fé? O que é que vai ancorar a nossa esperança? Jesus Cristo. Você não precisa de absolutamente de mais nada, porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Versículo 17 diz o quê? Querendo mostrar de forma clara a natureza imutável do propósito para com os herdeiros da promessa de Deus, para com o povo do Antigo Testamento, né, os herdeiros, e nós que somos a Igreja de Jesus, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais, em primeiro lugar, é impossível que Deus minta. É isso que a gente precisa lembrar. Mas eu não tenho lá muita coisa que me apegar. Antigamente eu usava um crucifixo. Antigamente, para ter essa fé, eu tinha que ter aquela relação de desempenho com a minha denominação antiga. Se eu não levasse o dízimo, se eu não fizesse a corrente, seja lá o que for, eu então perderia a minha salvação. E ele afiança que, olha, Deus não mente. Essa esperança em Cristo é suficiente para trazer a salvação à sua vida. Posso ouvir um amém? Então, e que sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos está proposta. Temos essa esperança como o quê? Âncora da alma, firme e segura. Jesus é a esperança da nossa alma, é a âncora da nossa alma. Vamos ler o versículo 19 novamente, bem forte. Amém, amém. A Bíblia também afirma, meus irmãos, em 1 Coríntios 5,19, que a esperança em Cristo é tão grande que ela se torna uma virtude não só para esse mundo, mas para toda a eternidade. As pessoas estão em busca de uma esperança, e às vezes é só tão passageira, mas a que vem de Deus é para esse mundo e para a vida eterna. Também, meus irmãos, nós precisamos entender que se a gente achar que o Evangelho é só para esse mundo, se a gente entrar na teologia da prosperidade, se a gente achar que é uma resposta aos dilemas da vida apenas circunstanciais, nós seremos os mais infelizes desse mundo. Ela é muito mais do que isso. Além da bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? Nós temos garantias de que esse trabalhar de Deus é para a vida eterna. 1 Coríntios 5,19 diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Meus irmãos, a Bíblia também afirma que podemos ter esperança, pois Deus está no controle de todas as coisas. Todas as vezes que você quiser ser tratado pela soberania de Deus, ser edificado, sabendo que tem um Deus que está acima de todas as coisas, leia Romanos capítulo 8. Nós vamos ler Romanos capítulo 8 aqui agora. Nós separamos os textos, leia aqui na projeção comigo. Considero que os nossos sofrimentos atuais, vamos todo mundo fazer a leitura, todo mundo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos louvar a esse Deus maravilhoso. De fato, meus irmãos, a nossa esperança, a esperança cristã, ela tem alguns pilares que a gente precisa lembrar aqui. O primeiro pilar da nossa esperança é que Jesus está voltando. Olha, ou nós nos encontraremos com Ele quando a gente passar dessa para melhor, ou então, antes mesmo disso, nós vamos ver Jesus voltando. Amém, Igreja do Senhor Jesus? Nós cremos isso com todos os nossos poros. E isto é uma realidade que muda o estilo de vida da gente neste mundo. Certa vez uma filha perguntou para sua mãe: mamãe, o que é esse negócio de morte? A mãe, tão sábia, falou assim: filha, é como acontece todos os dias aqui. Você, quando está aqui na sala, você adormece aqui na sala, o papai vem, pega você nos seus braços e leva ele lá para os aposentos lá de cima. Assim, o nosso Papai do céu um dia vai fazer e nós viveremos eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra percepção é que a vida eterna, ela é muito melhor do que essa vida. Porque me parece que algumas pessoas imaginam que a vida eterna vai ser como naqueles filmes, onde é um negócio chato, né? Tem uns anjinhos tocando harpa, é tão monótono, não tem o que fazer. Meus irmãos, a vida eterna vai ser tão dinâmica, o que nós lemos ali é uma nova cidade, a propósito, nós reinaremos com Ele. É uma experiência maravilhosa. E a gente precisa entender isso, que o eterno sempre é melhor do que o que é passageiro. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por isso, nós valorizamos demais o que é o eterno, porque lá é o nosso alvo, para que faça toda a diferença prática e útil aqui enquanto vivermos. Outro pilar importantíssimo da nossa esperança é que nós vamos completar a missão que Deus escolheu para cada um de nós nesse mundo. A gente pode seguir seguro, porque tanto no propósito macro da igreja, grande da igreja, você tem grandes desafios pessoais, dos quais não pense que se você viver a vontade dele, ele vai olhar para você e esses desafios pessoais era como se fosse a sua agenda. Não. Acredite nisso, se você estiver obedecendo, os seus desafios pessoais vão ser dirigidos pelo Senhor ou mudados por Ele, mas será uma obra que você completará na sua vida para a glória de Deus. A gente ora para que as mães cumpram o seu propósito de progenitora, como a Bíblia fala. Pode ter certeza que enquanto você estiver a cada minuto vivendo na vontade de Deus, Deus vai te usar, por exemplo, com o seu propósito de mãe dentro do seu lar para a glória dEle. Todos nós, quando vivemos essa esperança, podemos crer que nós poderemos viver os propósitos da missão da nossa vida, que o povo de Deus diga amém.
Outro pilar, a esperança que o Espírito Santo oferece é muito mais poderosa do que o otimismo humano. É muito mais poderosa do que a força do pensamento positivo, meus irmãos. A esperança que vem de Deus é um dom. É algo que supera qualquer tipo de substância química criada pelos seres humanos. É um dom plantado em nossos corações que traz a estabilidade para a nossa vida. Este é o poder que vem de Deus. Você não só é positivo, como você passa a ser um adorador, alguém grato diante do Senhor, porque sabe, como nós lemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Outro pilar da esperança que Cristo quer colocar em nosso coração é que Ele, como nós lemos lá em Hebreus, é uma âncora para as nossas emoções. Pega toda a sua interioridade, alma, espírito, junta tudo. Toda a sua interioridade agora, coloque diante de Deus. As nossas emoções, amados do Senhor, elas nos levam de alto a baixo todas as horas na nossa vida. Quando as notícias são boas, a gente se anima, quando elas são ruins, a gente afunda. Por isso que o pagão, não apegado a Deus, ele coloca toda a sua experiência nas coisas desse mundo. Mas ele está revelando que quem ancora, quem é a âncora que dá estabilidade para o ser humano, para a sua vida, para os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? O que dá a âncora, a estabilidade para a sua alma, para as suas emoções, é Jesus Cristo, que é a esperança da nossa alma. Vamos ler de novo. O que eu vou repetir, você fala aí o que Hebreus 6 falou naquela passagem. A esperança é a âncora da nossa alma. Não perca, eu peço isso por favor, não perca o seu tempo ancorando a sua alma, as suas emoções, no dinheiro, nas alegrias passageiras, no prazer, na fama, nos elogios, nos diplomas, no patrimônio, na beleza exterior, na vaidade do intelectualismo, no lazer, na própria saúde, nos relacionamentos, no entretenimento. Deixa eu falar, a sua alma não se satisfaz com absolutamente nada dessas coisas. Ela só vai se satisfazer em Jesus Cristo. Tanto é que nós vivemos na era de um mundo, por estar longe de Deus, por não conseguir sentir firmeza em nada, nós estamos na era do pensamento existencialista, incrédulo, cético, ateísta, do qual os pensadores do nosso tempo falam que a marca desse pensamento existencialista é o desespero. O que é desespero? É não ter esperança. Desespero, sem esperança. Então é isso que cabe a quem está sobre a face da terra. Porque, na verdade, essas esperanças humanas são reações químicas, biológicas na cabeça dos seres humanos que levam seres biológicos a poderem cumprir o seu propósito biológico no mundo. É isso que as pessoas imaginam. Mas a nossa confiança é Jesus Cristo, meus irmãos. A nossa esperança é Ele, é muito mais do que isso. Por isso, o que está acontecendo na nossa sociedade? Os nossos jovens, por não ter esperança, estão cometendo suicídio. Os nossos jovens, por não ter esperança, eles estão, meus irmãos, abrindo mão de aprender com seus familiares, porque tudo é relativo nesse mundo. A própria educação que o governo está oferecendo, por não ter mais esperança nenhuma, faz com que a criança seja o reizinho, o deusinho ali, e que ela que escolha o que ela quer para a sua vida, porque todo mundo aí fora, de certa maneira, já perdeu muita esperança. Daí a educação dos nossos dias é uma educação sem valores da fé, sem os valores de Deus. Imoral, ela é superficial, medíocre, e ela é extremamente relativista. A família foi atacada já por essa desesperança. Perceba o tamanho dos problemas dentro, inclusive, da própria igreja. Meus irmãos, a igreja precisa ser batizada na esperança que vem de Jesus Cristo. Porque sem esperança, até o povo de Deus parece como é o pagão.
Então o que acontece? Qual é a resposta? As pessoas solucionam através do que os seus problemas? Elas rompem os limites das relações, da santidade do lar. Procuram divórcio, se ajuntam antes de se casarem, porque não há, é tudo relativo, não há esperança. Vamos aproveitar aqui rápido isso aqui, vamos logo resolver do nosso jeito. Meus irmãos, quem tem esperança espera. Amém? Quem tem esperança usa o arsenal de Deus na sua vida e não da sociedade, porque nós depositamos a nossa esperança no Senhor. O aborto está tão fácil e presente nos nossos dias porque as nossas jovens acham que é tão difícil de viver nesse mundo, o que dirá com uma criança? E elas ouvem, eu ouço muito isso na internet, coitada, ninguém entra no lugar dela, ninguém está na pele dessa mãe, deixa ela abortar, porque é muito difícil. Meus irmãos, se ela tivesse a esperança de Cristo, até por mais que fosse uma gravidez indesejada, antes do tempo ela faria assim, olha, não estava nos meus planos, mas eu tenho esperança no meu coração, e olha, Deus vai me ajudar nisto, amém? Porque é tanto desespero e falta de esperança, que o desespero é mais importante do que a vida. Então, para solucionar, mata-se ao desejar viver pela esperança. Não, meus irmãos, como povo de Deus, na nossa teologia da criação, nós continuamos enchendo a nossa alma de esperança para viver em nome do Senhor Jesus. Quanta falta de esperança na política. Quando a gente acha que já vai parar, a gente se surpreende mais ainda. Não? Sempre tem as notícias. Hoje nós tivemos umas notícias aí que já fizeram a gente tremer. Será que dá para ter esperança nesses políticos? Será que a gente vai conseguir ver, meus irmãos, as coisas mudando nesse país? Pois eu quero dizer que temos os políticos que temos, porque os eleitores estão sem esperança no coração. Daí eu e você, como Igreja de Jesus, precisamos ganhar essa cidade, precisamos ganhar o Recife, para que a esperança de Cristo entre no coração desses eleitores e eles façam as escolhas certas que precisam ser feitas. Feliz é a nação, o quê? Cujo Deus é o Senhor. Eleitores desesperançosos, um povo desesperançoso, vai ter a administração pública desesperançosa como esse povo é. Mas sabe por que disso? Porque Satanás é ardiloso. E o que ele se alimenta é da fé e da esperança das pessoas, roubando. Ele veio para matar esperança, para roubar esperança e para destruir esperança. Mas você não pode ceder a essa ação de Satanás. Você tem que vencer o mal com o bem. Amém? Você não pode perder a sua esperança. No dia a dia, tantas vezes, você quer vencer o mal com o mal. Não deixa. Quem tem esperança, vence o mal com o bem. Através da concórdia, como semeadores da paz, do amor, só é possível se tivermos esperança em nosso coração. Satanás tentou plantar essa semente no coração dos discípulos. Lá no meio da caminhada, as primeiras conversas do que iria acontecer com o futuro de Cristo, através da paixão e da perseguição que sofreria, trouxe temor ao coração, trouxe medo. Satanás é um grande semeador de medo no coração das pessoas para que a esperança vá embora. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Ministrou uma palavra para eles. Que a palavra seja ministrada no coração, está lá em João 14. É aquela conversa, quando eles estavam cheios de medo, o que será da nossa vida? Olha o que o Senhor Jesus fala para eles. Vamos ler, o texto é importante que a igreja leia. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o quê? Está com letra maiúscula. Esse Consolador quem é? E é isso que está aqui. Outro Consolador. Vamos ler. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém, igreja do Senhor Jesus? E eu creio que essa é a igreja que o Senhor quer. É a Igreja Nova Vida do Recife, essa igreja sem esse medo da desesperança. O mundo tem sofrimentos, ele mesmo já falou, mas a gente pode viver aquilo que está sendo proposto para cada um de nós. A gente pode entender que Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, vai sobrar tempo para a gente viver o propósito. Os discípulos queriam se desesperar, não viver a obra de Deus. O que é que Pedro fez? Foi voltar a pescar. Não é assim que acontece quando o Senhor Jesus é sepultado? Vou voltar lá para a pescaria, vou voltar para a minha vida antiga, vou viver a velha vida. Não tenham medo. Não tenham medo de servir a Deus. Eu até falei domingo passado, como a gente aqui na Nova Vida está servindo a Deus? Conectados com Deus, repete comigo. Conectados com Deus. Conectados uns aos outros. Conectados com os ministérios. E conectados com os desconectados aí do mundo, né? Fala assim, conectados com os desconectados. Esses estão perdidos, meus irmãos. Mantenha os seus olhos em Cristo. Isso faz toda a diferença para a nossa esperança. Fizeram uma pesquisa com pessoas, fazendo uma pergunta para elas. Quais são as coisas mais importantes da vida? A um grupo perguntaram na frente de um parque de diversões, na frente de um concerto de música pop, diante de uma grande personalidade. Falaram assim, quais são as coisas mais importantes da vida? Aquele pessoal respondeu de um jeito. O segundo grupo estava diante de um funeral. Fizeram a pergunta para eles, no funeral, quais são as coisas mais importantes da vida? Pois a resposta daqueles que estavam naquele concerto musical era uma, aqueles que estavam no funeral eram outras respostas acerca do quais são as coisas mais importantes na vida. Isso revela que o que define em nosso coração é que aquilo em que nós estamos vendo, aquilo pelo qual nós estamos vendo. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, nossa interioridade vai saber dizer e escolher as coisas certas para a nossa vida. Meus irmãos, e por falar em olhar, o que faz essa diferença nos nossos dias é que quando nós olhamos demais para os nossos problemas, a ansiedade toma conta do nosso coração. Eu, como ministro, sei do impacto da sociedade na vida. Eu atendo pessoas toda semana aqui na igreja. Sei do que muito que as pessoas estão passando são muito mais do que o evento, muito mais do que a ocasião que está acontecendo, é, na verdade, algo que está dentro dela. O seu coração está cheio de ansiedade. Porque quando lidamos, às vezes, com o mesmo problema, sem ansiedade, lidamos com o mesmo problema de uma maneira diferente. Mas quando estamos cheios de ansiedade, nós estamos lidando com o problema de maneira errada. Tudo isso é porque a ansiedade vem da maneira como nós estamos olhando. Se olharmos para os nossos problemas demais, acredite, não que ele diminua, mas na nossa mente, o nosso Deus diminua e o nosso problema, só aumenta. Por isso, eu quero convidar você mesmo a continuar colocando a sua esperança em Deus, olhando para Ele. A ansiedade, ela paralisa. A ansiedade, ela desconstrói. Mas a esperança, ela traz fé. Ela faz com que as pessoas olhem para a frente. A ansiedade faz com que a gente deixe de colocar o tijolo da construção. Porque a ansiedade fala assim, meu Deus, é uma parede muito grande, vai demorar. Mas a esperança fala assim, hoje eu estou colocando só essa primeira fileira de tijolo. Mas amanhã, se eu vou perseverar, porque aqui vai ser construído uma grande casa. Amém, gente? Ela precisa estar presente e ela está presente quando olhamos para Jesus Cristo. Queridos, aqui vai toda uma dica especial. Nós fomos treinados por vivermos no mundo pagão, de que as recompensas eram imediatas, eram rápidas. A recompensa tem que ser rápida. Assim é no prazer, assim é no trabalho, assim é nos estudos. Não existe recompensa rápida nesse mundo.
eu vou até falar para você, nem se preocupe com as recompensas e a satisfação. Aliás, viva além disso, porque esse é o viver carnal. Quando a gente tem esperança, a gente trabalha e planta. Trabalha e planta. Trabalha e planta. O que vai acontecendo? As sementes são sendo colhidas sempre, sempre, sempre. Por isso, meus irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente aqui, vivendo no mundo, como o Senhor falou, trabalhando, lutando com Ele, ao lado Ele com a gente com Ele, é plantando com Ele e nós vamos colher a cada dia. Sabe onde é que a colheita, a recompensa, a satisfação é rápida? É quando a gente acha que a tentação tem alguma coisa para dar para a gente. Meus irmãos, a tentação é a única experiência que o cara quer colher antes de plantar. O pecado dá essa ilusão. Mas deixa eu falar para vocês, meus irmãos. A gente foi criada, nós estamos vivendo uma nova natureza. Nós temos mais dentro de nós. Você só não tem isso só dentro de você, não. Você é mais forte do que isso que você está pensando. Eu e você somos mais fortes. A gente não precisa ser escravo da recompensa rápida, da satisfação imediata. A gente pode colocar toda a nossa vida, todos os nossos problemas diante do Senhor. Conversando com um irmão daqui da igreja, ele estava numa consulta médica, e nessa consulta médica, o médico sabe que ele é crente, e ele já lutava com a sua saúde já há um tempo, então quando chegou diante do médico, que já era costumeiro, o médico percebeu que ele estava muito ansioso. O crente estava ansioso ali. E Deus usa, as pessoas, Deus usa até aqueles que não são da igreja, muitas vezes. E no meio que ela estava entregando os exames, te entrega um exame, o outro médico fez assim, você não entregou não. Aí ela fez, não, eu entreguei todos os exames, está aqui. Eu falei, não estou falando isso não. Você deixou de entregar a sua vida a Deus. Porque esse mesmo problema você já tinha. Mas você sempre falava, quando eu perguntava, por que você está tão calma? Eu falei assim, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E hoje você está muito nervosa. Então volte a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É assim que é o nosso estilo de vida. Quando estamos entregando todo o nosso ser diante dele, muda dentro do nosso coração, muda na nossa mente. E quando muda no coração e na mente, começa a mudar ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero propor hábitos para a nossa vida. Uma mensagem aponta para coisas práticas. O primeiro hábito para que a gente possa cultivar a nossa fé mantenha a sua conexão diária com Deus através do Espírito Santo que fala pela palavra dele. Meus irmãos, é ali que a gente vai ouvir o Espírito Santo falando. É ali que a gente ouve uma ladainha, quer dizer, uma história diferente. O mundo vem com a ladainha fatalista. Mas na presença do Senhor, nós ouvimos as novidades de vida que Deus tem para falar para cada um de nós. Não há tempo de ansiedade que não seja mais abençoador a sua vida se você trocar ele pelo tempo de oração na sua vida. Já reparou todo o esforço que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Então pega todo o seu esforço que você não sabe o que fazer e não saiba o que fazer em oração, porque Deus sabe o que fazer. Segundo hábito, guarde sempre a boa teologia da soberania de Deus no seu coração. Porque essa soberania, a teologia da soberania de Romanos 8, não é aquela teologia do medo, aquela teologia que o Deus é pequenininho, que os problemas são mais fracos, e parece que o mal está lutando com Deus e Deus está lutando com o mal, então é 1-0, 2-0, então 1-1, foi 2-1 agora, viu? Para Deus, não, agora virou. Não, Deus é vencedor invicto, meus irmãos. Ele está no trono dele, nada tira Deus do seu trono, e toda a existência e a sua vida estão diante dos olhos de Deus. Quando eu creio nisso, quando eu leio Romanos 8, meus irmãos, quando eu creio e coloco isso no meu coração, eu jogo esta infâmia dessa heresia, dessa teologia da prosperidade para o inferno, porque quem me faz prosperar é Deus, e não as minhas próprias ações humanas, das quais Deus está usando para me fazer crescer e viver com Ele para todo sempre.
Eu preciso dessa teologia de saber que o meu Deus é o Deus eterno, é o Deus que nada nesse mundo é capaz de nos tirar da mão dele. Nem morte, nem os seres humanos, nem homem nenhum. Nós estamos na mão de Deus, porque Deus é o Deus soberano. Terceiro hábito, pregue para você mesmo. Sabe isso que eu estou fazendo aqui? Não espere toda semana, não. Espere, agora aí, semana que vem tem que ir lá para ouvir o bispo pregar. Não, todo dia, toda vez que vier um pensamento do mal, viciado, compulsivo, que quer sabotar, porque a gente é atingido por essas setas sempre. É assim com você, porque comigo é assim, não tem diferença. O que você faz? Você prega para você. Nós lemos aqui no Salmo 42, por que está abatida minha alma? Não, creia no Senhor, não foi isso que a gente leu aqui? Você precisa pregar para você todos os dias. O momento devocional é o motor de arranque. Começa com ele, mas é o dia inteiro pregando para você. Que é o medo que quer tomar conta, é o cinismo que quer tomar conta, é o desespero que quer tomar conta, porque a batalha acontece aqui dentro, meus irmãos. São sugestionamentos carnais e infernais que querem tirar a gente desse caminho. Mas se você pregar para você todo dia, é a limpeza. O que Jesus falou? Vocês estão limpos pelo quê? Pela palavra. Coloque a sua palavra. Para cada pensamento há um versículo do qual precisa estar dentro do coração. Vocês lembram da caixinha de promessas? Lembram? Lembram? Vocês não são desse tempo, não. Havia uma caixinha na igreja, era vendida nas lojas evangélicas, eu não sei se vende ainda, que tinha assim umas promessas que a pessoa pegava, era um sorteio. Em vez de ler a Bíblia, isso era um problema, a pessoa pegava feito biscoitinho chinês, de restaurante chinês. Aí pegava lá, quebrava e tirava. Como vida devocional, isso é péssimo. Isso aí, se a pessoa acha que ela está lendo o texto bíblico como deve ler, ela está errada. Mas deixa eu falar. Aquelas promessas, aquele texto, não precisava estar dentro de uma caixinha, não. Ou não precisava estar entre páginas de couro. Ela precisa estar aqui dentro. Porque todos os pensamentos destrutivos, pessimistas, eles são compulsivos, obsessivos e repetitivos na cabeça da gente. Mas a palavra é poderosa. Porque estás abatida, ó minha alma. Não foi isso que a gente leu aqui? Faço questão de voltar a ler, porque diz assim, porque está abatida assim, ó minha alma, porque está tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, desenvolva esse hábito, pregue para você mesmo. Outro hábito, desenvolva a gratidão. Meus irmãos, muito da psique, da mente, que adoece, sem esperança, é ingratidão e amargura nos corações. Esse caldo, esse fel, você vai ter que lutar contra ele. Porque ele precisa sair da sua vida para você ser liberto. Você precisa ter gratidão pela vida. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter gratidão se aquele que era a pessoa que mais eu amava, essa pessoa, ela me enganou, ela abusou de mim, seja lá o que for, como é que eu vou? Deixa eu lhe falar. Que todo o seu passado sirva simplesmente para que de alguma maneira você entenda que a soberania dele trouxe você até aqui na presença dele. E que você possa ser grato por tudo que aconteceu. Todas as experiências ruins do seu passado vão ser o próprio antídoto para novas experiências que vão surgir na sua vida. As experiências do seu passado, dentro da comunidade cristã, é uma bênção para outras pessoas. Você pode dizer, olha, eu fiquei sabendo que você passou por isso. Eu também passei por isso. Eu achei que a minha vida ia ser destruída por esse problema. Mas não foi não, porque o nosso Deus é capaz de nos tirar disso. E quando você fala isso para alguém que já passou, você é um anjo, um instrumento nas mãos do Senhor. Eu convido você a usar o seu passado para a glória de Deus e para a própria cura da sua alma, e que você então possa ter uma vida de gratidão. Ao acordar, desde o primeiro pensamento de gratidão. Ao dormir, primeiro pensamento, obrigado, Senhor, obrigado. Às vezes a gente coloca tudo isso, se tiver dinheiro, a gente está graça, se não tiver, não está graça, se tiver saúde, está graça, se não tiver, não.
para ver que o mundo não para ao nosso redor. Faltou dinheiro, mas Deus continuou cuidando dos seus filhos. Faltou alguma coisa, mas Deus esteve mostrando que Ele é o Deus supridor. É assim ou não é na nossa vida? Seja grato. Outro hábito, ande com gente cheia de esperança em Cristo. Você não imagina, assim como na construção do muro que Neemias estava levantando, como aparece gente para sabotar a construção do muro, falando o que não devia falar. Você nem imagina, ou você sabe disso, não imagina, você sabe. Como quando a gente quer fazer algo para Deus e quando Deus tem algo na nossa vida, como acontecem palavras pessimistas, palavras desmotivadoras, como o mundo sai colocando a sua dependência em coisas materiais, e ao invés de você ouvir gente falando, não coloque em Deus, você vai trabalhar, na medida que você se esforçar, você vai colher o fruto das suas mãos, porque Deus vai te abençoar. A gente vai falando igual o mundo, não, você deveria fazer isso, você acha que você deveria se preocupar mais com determinadas coisas. Se não for de Deus, se não tiver na palavra, isso não vem de Deus para a sua vida. Agora deixa eu falar, a comunidade cristã é isso, o povo de Deus é o lugar onde a gente ouve, é o lugar onde Deus fala aos nossos corações, nos ajuda a gente a ouvir uma outra coisa. Quantas vezes dentro da igreja, eu mesmo fui ajudado por pessoas que chegaram quando eu estava triste. O senhor está triste, bicho? Olha, mas não fica assim, não vou orar pelo irmão. E às vezes uma palavra, do mesmo jeito que tem palavras que vêm como uma seta no coração, quem pode testemunhar que há palavras que vêm como um bálsamo para a nossa vida? Viva a comunidade do povo de Deus, porque essa é a comunhão da esperança. Se a gente fosse colocar aqui, se eu fosse hoje liderar um grupo de vida, eu ia colocar o nome do meu grupo Esperança. Dá tempo de vocês colocarem ainda, viu? Grupo da Esperança, né? Que é o grupo da esperança em Cristo Jesus. Outro hábito, além de você andar ao lado de gente, né, que tem a mesma esperança. Ame é um outro hábito. Porque, irmãos, para amar, a gente tem que estar com muita esperança no coração. Até porque o amor, de fato, o amor de Cristo que Ele nos ensina, é um tipo de amor muito sacrificial. Então você ama na esperança de que o alvo do seu amor seja transformado de alguma maneira. É mais ou menos assim, ame as pessoas como elas são, que, de repente, elas terminarão como devem ser, em função do seu amor. Já pensou se sua mãe fosse deixar de amar um filho, que na adolescência dá problema, mas sabe o que faz? Aquele amor dela é tão esperançoso, eu vou continuar amando. Eu vou continuar amando, porque apesar de toda essa rebeldia que está acontecendo aqui, eu sei o que eu preciso fazer nesta hora, é amá-lo. Então, não deixe que a desesperança saia do seu coração e ame sempre, porque quem ama está dando provas de que o seu coração está cheio da esperança de Jesus Cristo. Pensou se Deus olhasse para mim e para você e falasse, vou nada para esse mundo, vou fazer o que lá, não, isso aí não tem jeito, Alexandre não tem jeito não. Mas o amor dele fez isso. Não só o seu poder, mas o seu amor foram capazes e ainda continuam transformando a nossa vida. Quando a gente já quebrou a cara, quando a gente se decepcionou, quando a gente entendeu na prática que a caridade é sofredora, a gente fala assim, bem, então eu vou parar de amar, não vou mais ajudar ninguém, não vou mais me doar. Aí que chegamos à morte espiritual. Então deixa eu falar, se você é cristão, não tem jeito. Vai ter que passar por cima das decepções, das lutas e ame, porque quem ama tem esperança no seu coração. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Quando eu falo sobre esperança e vejo Jesus, é uma revelação para a nossa alma. Cristo é a própria substância e alicerce da esperança. De maneira ainda mais profunda, é bom saber que o cristão, para o cristão, Jesus não é um conceito, Jesus não é uma ideia e Jesus sequer é uma emoção ou uma virtude. A esperança para nós é o próprio Jesus Cristo na nossa vida. É Ele em nós, porque se é Ele em nós, é a esperança da glória. Porque quando é Ele em nós, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Logo, é a esperança de Cristo agindo na minha vida que me faz viver.
como um instrumento musical, do qual ele vive a sua vocação, o seu propósito, quando o músico pega esse instrumento, toca esse instrumento e dele tira o som que precisa ser tirado, tira a música dali. Assim somos nós, quando Cristo é a nossa esperança, quando é Ele, não a emoção, não a virtude, não o sentimento, mas é Ele agindo na nossa vida. É o próprio músico dos músicos, o músico eterno, usando a minha e a sua vida para fazer a música, para a glória dEle nesse mundo, na família, na sociedade, dentro da igreja. Coloque não só a sua vida em Cristo, mas deixe que o Espírito Santo e Jesus tome morada no seu ser. Por isso é que nós vamos participar, não só apenas aqui, já começou, mas para todo sempre, de um plano maravilhoso de redenção. Você já parou para imaginar que aquilo que eu estou falando aqui é tão glorioso no seu futuro, mas tão glorioso no seu futuro, que Charles Spurgeon falava que quando a gente chegar no céu, que a gente chegar lá, a gente fala, o quê? Mas isso é que chamavam de morte? Mas é muito melhor do que a vida que eu vivia lá na terra. Isso não, se você viver nessa expectativa, você vai ser um ser transformado aqui nesse mundo. Você sabe que as suas dores são passageiras. Você sabe que as suas lágrimas são passageiras. E diante da eternidade, você ainda vai compreender como ela é passageira mesmo. Você vai compreender como vale a pena você ser fiel naquilo que se espera de um bom cidadão, como é bom ser fiel naquilo que se espera de um cristão, daquilo que se espera de um pai, como é importante daquilo que se espera de um filho, porque um dia todo esse sofrimento passará e nós conheceremos como valeu a pena termos investido nisso. Meus irmãos, nós viveremos uma estatura moral, nós viveremos atributos que são, segundo a Bíblia, maior do que os anjos e que os arcanjos vivem, porque nós seremos parecidos com Cristo, que é a primícia da criação. Então, quando a gente para ver a glória que a nós está destinada, isso torna diferente a nossa vida e o nosso caminhar. Meus irmãos, tudo vai ser passageiro nesse mundo, tudo é decadente, tudo passa. Quem aposta a sua vida nessas coisas do mundo, nesses prazeres, passa juntamente com eles. Vai embora juntamente com tudo que é passageiro nesse mundo. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você vive eternamente, porque tudo que é de Deus é eternamente útil. Quando você viver a sua missão, você vai poder celebrar toda a glorificação que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, este prêmio é certo. Já parou para pensar? O prêmio é certo. Eu fui para um sepultamento semana passada. E eu tenho ido para sepultamentos de crentes e não crentes. Sepultamento de não crente é uma fatalidade. É um negócio desesperançoso. É gente que muita coisa está acontecendo ali, não faz sentido, né? Nós chamamos de nihilistas, não faz sentido nada que está acontecendo ali. E outros estão tão desesperados que eu já participei de sepultamento, que teve gente que já jogou dentro da cova com a pessoa que estava sendo sepultada. Semana passada eu fui para um sepultamento de uma santa mulher de Deus, a mãe da nossa irmã Geilce, crente, família criada aos pés de Jesus. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Aquela família louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por cada ano que viveu ao lado daquela mulher com eles. Louvando a Deus, porque Deus havia usado aqueles pais para falar de Cristo para eles, para criar nos valores da fé, nos valores de Deus. As lágrimas desciam, mas elas eram misturadas a um sorriso que estava ali. Lágrima da saudade, mas a alegria de falar, mamãe recebeu a coroa da vida. A minha mãe não sofrerá mais as coisas que ela sofreu aqui. Agora ela está ao lado de Deus. Quem precisa de ajuda somos nós, mas a nossa mamãe recebeu a herança eterna com o Pai. Meus irmãos, isto é um combustível para a nossa vida. Tem muita coisa que a gente vive que passa a querer roubar a nossa esperança. Eu
quando ouvi aquele diagnóstico de Marília e falaram para a gente, o médico chamou a gente ali na Rua Dom Bosco, naquele centro de diagnóstico, falou, ela tem esclerose múltipla e é melhor você se preparar. Os profissionais no papel deles, é isso que se fala, né? As pessoas usam a razão, se prepare. E aí você vai passando o filme, o seu chão some. Eu falei, vou ficar viúva, a mulher da minha vida vai sair da minha vida. E o meu chão sumiu, meus irmãos. Mas é surpreendente como a alegria se renova, a esperança se renova, eu quero dizer. Essa é a marca da esperança, a esperança se renova. A gente leva uma pancada, mas ela se renova. E na mesma hora, pela misericórdia de Deus, foi tratando meu coração, não, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sei que o que os homens falam não é o que Deus fala. E hoje até perguntei a Marília, hoje de manhã, sobre quanto tempo a gente está nessa. Meus irmãos, fazem 17 anos em que nós tivemos esse diagnóstico. E para a glória de Deus, a Marília está aí testemunhando que o Senhor tem cuidado dela cada dia. Vocês não podem ter filhos. E nós já tínhamos 2. E ainda nasceu essa princesa aí depois disso, que é a Juliana, essa gatona que está ali. Mais um presente de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque a última palavra sempre será de Deus na nossa vida. Por isso nós vamos sempre andar pelo caminho da esperança em Cristo Jesus. Que ela seja renovada hoje aqui. Como aquela terra seca que quando a chuva cai, começa a mudar tudo que está ali. Rapidamente, já viu quem é do sertão aqui, sabe o que eu estou falando? Dá uma seca tremenda, minha família é do sertão. Cai a chuva, logo nos primeiros dias de chuva já começa a levantar. Uma grama, umas florezinhas já começam, o solo já responde. Eu creio, e a minha oração é que essa palavra seja essa chuva na sua vida, que está levantando essa esperança que se renova a cada dia, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você pode fazer uma oração aí no seu lugar nesse momento.